Olá pessoal, vou mostrar para vocês hoje a comparação entre duas garrafas térmicas, uma de plástico da Eleven e outra inox da Contigo. A de plástico foi R$ 45, a de inox foi R$ 129, uma diferença bem grande de preço, e a gente vai ver se essa diferença se reflete na conservação de calor. Para auxiliar na comparação, nós vamos também usar dois copos comuns com água, sendo um na temperatura ambiente e outro com água gelada. Inicialmente, vamos colocar os 4 recipientes na mesma temperatura. Então, botei água temperatura ambiente nos 4, só para conferir que as paredes internas deles estão todos na mesma temperatura. Feito isso, nós verificamos que os 4 estão a 28 graus, né? Mais ou menos 0,1 ou 0,2 graus. E vamos agora desprezar essa água temperatura ambiente e colocar água gelada, né? Mantendo apenas um copo, sempre até o fim, com água na temperatura ambiente. Tirei 2 garrafas da geladeira, mas infelizmente elas não estavam exatamente na mesma temperatura. Mas isso não vai atrapalhar os testes não. No fim a gente vai ver que os resultados não iam mudar muito, não. As medidas de temperatura foram realizadas no momento do enchimento das garrafas, depois com 15 minutos, com 30, 45, 60 e 75 minutos. Antes mesmo de ver os números, já dá para perceber que a garrafa plástica condensou bastante água na sua parede externa, mostrando que teve uma grande transferência de calor. Então, aqui nos resultados, temos que a garrafa plástica terminou o teste após 75 minutos com 15,3 graus, temperatura da água, né? E a garrafa inox, 4,9 graus. É uma diferença bastante considerável. Do início do teste até o fim do teste, a garrafa plástica variou 8,8 graus, enquanto a inox variou 1,7 graus. Lembrando que as garrafas estavam na sombra, né, dentro de casa, sem vento, imagine no sol, né? Também usei a matemática ao meu favor para fazer uma previsão de depois de 6 horas quais seriam as temperaturas. Para isso eu fiz o que a gente chama de ajuste exponencial e dá para fazer uma previsão. A curva vermelha é o copo de vidro normal, um copo comum com água gelada. A curva verde é a garrafa plástica, a curva azul é a garrafa inox, ok? Então a gente vê que o vermelho está muito próximo do verde. Significa o seguinte: a garrafa plástica conserva quase nada. É como se fosse o copo exposto aqui. Não teve muita diferença. Eu não sei como seria no sol, porque aqui a gente está na sombra, né? De repente no sol a temperatura do copo se elevaria muito mais rápido do que a garrafa plástica, eu não sei. E a garrafa inox a gente vê que mesmo depois de 6 horas, ela ainda manteria a água numa temperatura agradável, né? Digamos, abaixo de 15 graus, para arredondar. Apesar dos pontos iniciais não ser igual, né? Como eu falei no início do vídeo, as garrafas que eu usei, que eu tirei da geladeira com água, não estavam exatamente na mesma temperatura. Mas dá para ver aqui que tem uma grande diferença da garrafa plástica para a garrafa inox. E no meu ponto de vista justifica sim a diferença de preço de 45 para R$ 129. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa comparação. Deixa o like aí, apesar que eu acho que eu nunca vou ganhar dinheiro com o YouTube. Mas pelo menos eu fico sabendo que você gostou.